Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia a todos. Vou aproveitar esse momento, senhor presidente, até para passar algumas informações do que a nossa Comissão do Idoso vem fazendo durante esse período, vereadora Tatiane, vereador Renato, vereador Fiuza e vereador Tomé, de algumas situações que nós começamos já lá no início, antes mesmo do vírus chegar com força no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nós reunimos a comissão em alguns momentos, né, para tomar algumas decisões e até para referendar algumas decisões que vinham sendo tomadas tanto pelo poder público como por órgãos de saúde que vinham acompanhando a evolução do vírus desde quando começou lá na China. Lá no início, a Secretaria do Esporte e Lazer, através do seu secretário Gabriel Citon, começou a paralisação das atividades para os idosos e nós apoiamos essa iniciativa em virtude de que o grupo de maior atenção nesse período são os idosos e a Ismel tomou atitude coerente, correta naquele momento. Tenho certeza que através desse momento, prevenindo diversas situações que poderiam acarretar em muitas mortes aqui em Caxias do Sul, em virtude de todo o trabalho que é feito com relação a esses grupos. E também, além de paralisar as atividades, a Ismel seguiu fazendo esse trabalho de forma remota, incentivando os idosos que permanecessem com esse trabalho de atividade física nas suas residências, fazendo um trabalho extremamente difícil, complicado, um trabalho novo, mas que deu uma visibilidade muito importante para a Secretaria, porque apareceu em vários noticiários, mostrando essa coragem de fazer esse trabalho remoto com pessoas de terceira idade e dando resultado, inclusive. Então, apoiamos isso lá no início também. Pode passar? Nós também apoiamos a aprovação do projeto, que vai ter um impacto futuro, né, na criação do Centro-Dia, lá no antigo INSS. A comissão também reuniu para tratar esse assunto e nós apoiamos a iniciativa da importância que isso vai ter para os idosos em vulnerabilidade logo aí na frente. Pode passar. Mas eu acredito, vereadores e nossos telespectadores, que o principal momento da Comissão de Idoso durante a pandemia foi quando nós procuramos o prefeito municipal e a chefe de gabinete, a Grégora, e levamos a sugestão da aplicação dos testes em massa nas ILPIs, que são as instituições de longa permanência de idosos na cidade, já acompanhando alguns fatos extremamente graves que aconteciam, não só no mundo, mas também aqui no próprio Rio Grande do Sul, do que a gente teve um exemplo muito forte disso em Passo Fundo. E naquele momento levamos essa situação da importância de que todos os idosos em LPIs fossem testados, e não somente os idosos, mas também o seu corpo funcional, porque tem uma importância muito grande nesse momento, porque eles não permanecem dentro das casas. Os funcionários das ILPIs, eles vão até a casa, trabalham e retornam para suas residências, o que pode acarretar da entrada do vírus através dessas pessoas. Então, através dessa sugestão, o Poder Executivo recebeu do Governo do Estado, a gente descobriu que estavam vindo para Caxias um número X de testes, e o Poder Público Municipal, através da Secretaria da Saúde, aplicou 1.179 testes nas ILPIs, onde, naquele primeiro momento, foram encontrados 4 positivos, 3 funcionários e 1 idoso, foram isolados, esperou o período de 14 dias, e não aconteceu nada de mais grave naquele momento. Então, eu tenho certeza que esse momento foi extremamente importante através da comissão, porque se preveniu aqui, talvez, algumas situações bem graves, porque esses quatro contaminados eram de casas diferentes. Então, vocês imaginam que isso poderia virar em 4 casas lares de idosos, se não tivesse sido descoberto no início essa contaminação. E aí, pode deixar mais um pouquinho, por favor. E aí, começou a pandemia, seguiu, e uma das casas teve um surto de coronavírus, onde a Secretaria foi lá e a Comissão de Idosos acompanhou isso. A Secretaria foi lá com todos os seus agentes sanitários, enfim, e procurou entender o que tinha acontecido lá, onde 8 idosos foram infectados, infelizmente com 3 mortos, e a Secretaria fez todos os testes novamente, nos funcionários, inclusive, para prevenir tudo isso.
e a gente acompanhou muito essa situação, em virtude da gravidade, que poderia ter sido muito pior. É claro que 3 mortes é muito, não, a gente não quer que nenhuma aconteça, mas poderia ter sido muito pior, e aí a Secretaria proibiu, inclusive, que essa casa-lar receba novos idosos, que existam visitas nesse local, prevenindo alguma situação um pouco, ou bem mais grave do que já foi a gravidade dessa situação. Sugerimos, como comissão, uma nova rodada de testagens, é extremamente importante que isso aconteça, para que se previna, inclusive, algumas situações de futuro, e a Secretaria já garantiu que existirá uma nova rodada de testagem em todas as casas de idosos em Caxias do Sul, fazendo esse trabalho preventivo e avaliativo. E nos enviaram, inclusive, um relatório que está à disposição de todos os vereadores que quiserem acessar. Está na comissão, é só solicitar que nós mandamos por e-mail, enfim, como preferirem, um relatório de toda essa primeira bateria de testagens que foram feitas pela Secretaria da Saúde nos 1.179 entre idosos e trabalhadores das ILPIs. Pode passar, por favor. Nós solicitamos também ao Poder Executivo a ampliação do prazo para cadastramento do IPTU solidário para os idosos. Até agora a gente não teve retorno, que ele terminaria o prazo em agosto. Nós sugerimos que ele fosse até 31 de outubro, até para poder ter uma avaliação financeira e uma organização financeira das secretarias que são responsáveis por essa área, porque nesse período é muito difícil que os idosos saiam de casa e possam buscar a documentação, possam trazer para a prefeitura a documentação. Então, se nós ampliarmos esse prazo, isso pode também evitar algumas outras situações. Pode passar. Outras situações que a gente que acabaram aparecendo de uma forma mais intensa durante a pandemia, e aí a gente viu umas 2 semanas num grande noticiário de domingo no Brasil denunciando o golpe do motoboy, e nós aqui, no início da pandemia já, comunicamos que isso vinha acontecendo em Caxias do Sul, onde criminosos se utilizaram do período da pandemia para ligar para a casa dos idosos, como eles estão mais em casa, dizendo que seu cartão havia sido clonado, que compras estavam sendo feitas com seus cartões, e esses idosos acabavam acreditando nessa história, e aí o criminoso avisava que eles não precisavam sair de casa em virtude da pandemia, e que o banco enviaria um motoboy até a sua residência para buscar esse cartão com os dados, com o CPF. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente, à assessoria de imprensa da casa, que nos ajudou a fazer uma campanha de uma forma muito rápida para alertar os idosos desse perigo que estava acontecendo lá no início da pandemia já, e que nós alertamos a nossa população dessa situação, que nós recebemos denúncias, inclusive, através da Comissão de Idoso, e tenho certeza que a gente conseguiu com isso, e agradecer à casa por ter nos ajudado a divulgar, e a imprensa também, que deu uma boa cobertura com relação a isso, prevenindo os idosos nas suas casas com relação ao golpe do motoboy. Outra situação que nós fizemos foi uma reunião, e depois divulgamos métodos com o Dr. Marcos Bianchi, que veio aqui divulgar e propor um debate com relação às quedas dos idosos durante esse período que eles estão mais em casa, situações bem simples que acontecem dentro das suas residências. Nós fizemos uma reunião com o Dr. Marcos e fizemos também uma divulgação legal, e muitas pessoas receberam esse material para poder se prevenir com relação às quedas dentro das suas casas. E, por fim, né, vereadora Denise e vereador Fiuza, estamos em parceria com relação à rede de vizinhos e vizinhas contra a violência, colocando também a situação do idoso nesse quesito, porque é extremamente importante, porque o idoso sofre não somente a violência física, mas também a violência patrimonial, a violência financeira, a violência sexual e a violência psicológica nesse momento, que são várias formas, porque o idoso muitas vezes não tem condições nem capacidade de atuar ou de se defender, e aí, consequentemente, acaba gerando uma situação extremamente grave e complicada. Vereador Fiuza, já vou encerrar, pode. Parabéns, vereador Felipe, pela contribuição que a Vossa Excelência tem feito juntamente conosco nesta Comissão do Idoso, da importância de nós divulgarmos à nossa sociedade de Caxias do Sul o quanto
eles precisam, de uma certa forma, ser parceiros do poder público e também, acima de tudo, a defesa da pessoa humana do idoso, para qualquer tipo de violência, abuso ou negligência, eles possam estar junto conosco nesta grande campanha que nós estamos elaborando aí, a fim de proporcionar a esta população os seus direitos alcançados. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, vereador Fius, lhe agradeço as falas também, a fala. E a gente deixa como alerta que os idosos permaneçam se cuidando. Esse momento é muito crítico, esse é o pior momento de todos, em virtude da questão da temperatura, de tudo aquilo que a gente vê, o crescimento do vírus na cidade. Então, que os idosos permaneçam nas suas residências, que peçam ajuda para os familiares, para os amigos próximos, para fazer os seus serviços que poderiam ser feitos, que podem ser feitos por outras pessoas das suas residências. E quem puder alertar qualquer situação contrária ao idoso, nós temos essa campanha aqui da Câmara, né? Rede de vizinhos e vizinhas contra a violência, também contra o idoso. Muito obrigado, senhor presidente.